Olá! Uma enquete realizada pelo Data Senado já apontou que 9 em cada 10 brasileiros consideram a corrupção inaceitável. Ou seja, por melhor governo que um político faça, se for corrupto, não merece mais o voto de ninguém. E a pena mais adequada para os corruptos, agora já de acordo com a maioria dos brasileiros ouvidos em pesquisa do Datafolha, é a prisão. Para discutir se é melhor tratar prisão ou multa nesses casos, vamos conversar com a consultora do Senado, Juliana Magalhães Fernandes Oliveira, autora de um estudo que compara a eficácia das penas de prisão ou de multa no combate a esses crimes. Juliana, obrigado pela sua presença aqui de Cidadania. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Silvia. Bom, basicamente, o teu estudo propõe o quê? Ou ele só levanta uma discussão? Os textos para discussão da consultoria legislativa, em geral, eles levantam uma discussão, um problema para ser debatido pela sociedade. São modalidades de working papers, então a gente suscita algo que é de relevância para o processo legislativo e para o país em geral, para receber contribuições. E essa foi a ideia de quando fazer esse estudo. Foi feita uma abordagem da análise econômica do direito, que ainda é pouco comum no Brasil, na verdade. A gente não tem uma formação jurídica que envolva muito esse aspecto econômico de análise de penas e de efetividade dessas penas. Então, a ideia do estudo é esse, suscitar o debate de que, de alguma maneira, a gente também acaba enfrentando aqui nos problemas do dia a dia e nas discussões do Poder Legislativo. Como é que esse assunto é tratado em outros países? Por exemplo, no seu estudo, no seu texto para discussão, você usou como base o modelo americano. Lá eles enfatizam mais a multa. Você concorda com essa abordagem dos americanos? Não é que eles enfatizem mais a multa. Para determinados crimes, que são chamados de uma forma genérica de crimes de colarinho branco, que são cometidos por determinados setores da economia, por agentes específicos e que causam uma repercussão significante na economia e prejuízos relevantes, existe uma cultura de se utilizar a pena de prisão, mas principalmente também a pena de multa. É da tradição daquele país, inclusive a gente consegue ver nos jornais, em entrevistas, enfim, pela realidade norte-americana, de que existe realmente uma tradição de pena de multas altas lá, o que não existe aqui no Brasil. Então, embora esse tema pareça não ter tanta relevância para o nosso país, tem sim, porque pelo menos desde a Lava Jato, alguma coisa assim, a gente está vendo muito mais a pena de multa ser debatida, né? Por causa das penas que são aplicadas aos, enfim, já foi ao Marcelo Odebrecht, ao Léo Pinheiro, pena de 2 milhões, alguma coisa assim. Então, o tema se tornou relevante para a nossa realidade. Foi interessante você citar essa questão dos valores aplicados a determinadas penas, determinados condenados na Lava Jato. Esses valores que são fixados para cada um, como é que o juiz chega a essa conclusão? Existe uma fórmula prevista no Código Penal, já é uma coisa antiga, né? O nosso Código Penal já tem alguns anos, que tem em 2 artigos o critério bifásico de aplicação da pena de multa. O primeiro é saber quantos dias multa determinado criminoso vai ter que pagar. Pode ser de 10 até 360 dias multas. Agora, a importância está no valor que esse dia multa vai ter. Que tem um limite pela nossa legislação. Existe um limite também. Pode ser de 1/30 de um salário mínimo, que é o menor valor possível, até 5 vezes o valor de um salário mínimo. Que dá mais ou menos R$90 hoje em dia, né? É um trigésimo. É um dia de... 30, né? 32 reais, eu acho. Alguma muito conta baixo, assim. Né? Muito baixo. Pode ser multiplicado por 10, então a menor pena de multa seria R$322, que a menor 10 dias multas é o patamar mínimo. Tá. Pode ir até 360. E o dia multa também pode ser calculado 5 vezes o valor do salário mínimo. Eu fiz umas contas rápidas antes de vir para cá, o que daria mais ou menos 5 milhões de reais, um pouco mais do que isso. Ainda existe a possibilidade no Código Penal, se o juiz entender que esse valor é muito reduzido, pode multiplicar por até 3 vezes. Mas ainda assim, Silvia, é um valor de 15 milhões de reais, alguma coisa assim, não é um valor que se mostra tão relevante como comparado, por exemplo, com a realidade norte-americana, que a gente vê multas bem mais poderosas, né? Sim, sem dúvida. No caso dessas multas de 15 milhões para certos crimes de corrupção que são constatados hoje em dia, que têm danos irreparáveis para a sociedade entende esse crime de multa, essa punição, esse valor de multa como muito baixo, né? E é bom ressaltar que nenhum juiz aplica só crime de multa no Brasil, né? Não. Na verdade, a nossa tradição de direito penal é cumular o preceito, chama-se preceito secundário da pena, que são as penas. Uma pena de prisão e multa.
É muito raro você ter um crime que seja ou multa. Então, em geral, são cumuladas. Então, a nossa tradição é estipular uma pena de prisão e depois essa multa. Mas o pior ainda, na verdade, embora esteja previsto no Código Penal essa questão da multa, os juízes muito pouco aplicam. Talvez por uma questão circunstancial. Os crimes mais cometidos no Brasil são crimes cometidos por pessoas de baixa renda. Sim. Tráfico de drogas, crimes patrimoniais, outros delitos que são cometidos por pessoas que, em geral, não têm essa capacidade econômica, financeira de adimplir a multa. Então, no caso, mesmo que o juiz aplique a multa, ele não tem como pagar, fica... Na prática, o que acontece, pela minha experiência também, eu cheguei a ser juíza aqui no TJDF e eu lembro de um pouco disso, que na prática, o juiz aplica no mínimo 10 dias multas. Coloca a pena de prisão por um crime de tráfico, por exemplo, e 10 dias multa. Então, não é da nossa tradição. Mas isso não quer dizer também, Silvio, que o tema não tenha se tornado relevante, principalmente porque a gente está recebendo muitos influxos dessa análise econômica do direito. E a análise econômica do direito, muito vindo dos estudos norte-americanos, entende que se você dimensionar essa pena de multa num valor ótimo, ela consegue produzir a mesma eficácia dissuasória do que uma pena de prisão. Então, pense assim, num crime de colarinho branco ou num crime de corrupção, um crime qualquer, você pode pensar esses que não sejam os crimes de sangue em geral. Se é feito um determinado prejuízo para a sociedade, o que a sociedade preferiria? Pagar esse prejuízo, pagar esse dano seja pago de uma forma eficiente, rápida e que seja minorado esse prejuízo para a sociedade, ou essa pessoa que é um agente econômico vá para a cadeia? Então, a ideia do pessoal que estuda o tema nos Estados Unidos, desde o trabalho de um estudioso chamado Gary Becker, é isso. Seria interessante que seja feita uma pena de multa no tamanho tal que provoque a mesma eficácia de dissuasão, de prevenção geral negativa, que é o que a gente chama aqui no Brasil, de prevenir, intimidar o crime, do que uma pena de prisão. Sendo que a pena de prisão é cara. O que eles falam, a pena de prisão é muito cara. Um presidiário custa mais caro do que um aluno no Brasil, Sim. Em qualquer lugar do mundo, né? Sim. É caro, não é eficiente, ele não sai ressocializado. Existe uma descrença em relação a esses estudiosos com a eficácia da pena de prisão, seja para ressocialização, seja para prevenção de novos crimes. Então, para esse pessoal que estuda o tema, eles falam, se essa pena de prisão não funciona, para que a gente vai utilizar? Será que é melhor a gente dimensionar para as pessoas que têm condição de pagar, num tamanho tal que você compense a sociedade, você devolva o recurso para a sociedade, você aumente esse recurso, porque ela pode ser majorada, né, até um limite que se entenda suficiente, ou manter essa pessoa na prisão? Gastando. Quer dizer, mas na visão desses estudiosos, seria aplicada somente a multa, ao invés da prisão, Sim. que na opinião deles não teria Sim. sentido. Vários estudiosos, eu ressaltei aqui o Gary Becker, mas tem outros estudiosos como o Richard Posner e vários outros que seguiram nessa análise econômica do crime, dizendo que é possível para determinados crimes, e em geral eles falam dos crimes de colarinho branco, mas a gente pode aumentar até para crimes de corrupção, Sim. que é melhor uma pena de multa forte, suficiente, uma reprimenda que seja suficiente e necessária para prevenir novos crimes. É aí que vem o meu ponto de partida do texto, que essa realidade, esse retrato não se conforma para a nossa realidade brasileira. De maneira nenhuma. A gente vê claramente que o entendimento das pessoas, inclusive por essa pesquisa que eu citei no início do Datafolha, a maioria das pessoas acha que o corrupto tem que pagar com prisão pelos seus crimes, né? E esse é o entendimento que a sociedade tem, até porque as pessoas conseguem enxergar ainda que seja de uma forma indireta, o que o crime de corrupção provoca na vida do dia a dia do brasileiro. E esse é um dos pontos de partida do meu estudo, Silvia. Assim, eu considero que o crime de corrupção produz danos que são inestimáveis. Então, se eles são inestimáveis, por exemplo, má qualidade no serviço público prestado, falta de confiança nas instituições, que gera uma crise de confiança e até mesmo uma crise de investimento em países que são pobres, que precisam de investimento. Verdade. Então, todo um conjunto de outras coisas que chegam até mesmo a tirar a legitimidade da nossa democracia, provocam danos que estão tão vultosos e tão difíceis de ser dimensionados, que não se sabe como seriam compensados de forma valorativa, de forma monetária. Então, eu parto do pressuposto de que aqueles estudos dos crimes de colarinho branco dos Estados Unidos não se aplicam adequadamente à nossa realidade, ou à mesma realidade deles no que diz respeito a crimes de corrupção. Porque os crimes de corrupção, diferente de outros crimes que provocam algum tipo de repercussão financeira, eles provocam mais.
que eles prejudicam o futuro da nação. Prejudica o desenvolvimento, eles privam a sociedade de serviços essenciais, muitas vezes. E qual seria a solução nesse caso? Você acha que é preciso aplicar a pena de prisão nesses casos, cumulativamente com multa, então? Isso. Sua visão pessoal. O texto de discussão, ele não chega a apontar uma solução única para isso. Eu estou só realmente suscitando o problema. Ao trazer, como a gente anda estudando mais análise econômica do direito no Brasil, e muitas vezes a gente importa os institutos sem uma reflexão crítica. O que eu digo é que, a passar pelo crivo do Brasil, talvez esse tipo de paradigma que eles têm lá, da importância da pena de multa para crimes de colarinho branco, crimes financeiros, econômicos, de corrupção, talvez não se aplique adequadamente à nossa realidade, tendo em vista a importância que um crime de corrupção tem para o nosso país. E tendo em vista os problemas que a gente consegue ver enfim, nas últimas notícias de jornal a respeito do que acontece, né? A corrupção e a administração pública brasileira. Verdade. Eu aprendi aqui no seu estudo que a função da pena são 3, né? A dissuasão, a compensação e a vingança. Você podia explicar direitinho para as pessoas por que na teoria do direito a pena tem essas 3 funções? Não só na teoria do direito, isso é muito mais a ver com uma sociologia. Quando você sofre um crime, um parente seu é assassinado, ou mesmo você é roubado, alguma coisa, qual que é o ímpeto que te surge? O primeiro de todos, de retribuição, eu quero ser recompensado. Mas se é uma morte, como é que vai recompensar? Eu quero vingança também. E, afinal de contas, eu não quero só vingança, eu não quero que isso se repita. Então, também vem um aspecto de prevenção. E, além de prevenção, eu também não quero, eu quero que ele apenas seja de um tamanho tal que intimide outros indivíduos a cometer o crime. Aí vem o aspecto intimidatório. Então, o que o Código Penal faz, o que o direito penal faz, é tentar trazer para o mundo jurídico o sentimento que as pessoas sentem, o que elas esperam a partir da pena penal. Ah, entendi. Em relação a isso, as penas no Brasil para crime de corrupção são baixas, né? Aparentemente. Um furto comum, um furto qualificado pequeno, que não chega nem a ser os violência, 2 anos. O crime de corrupção também 2 anos, a partir de 2 anos. Esse tipo de pena muito baixa também não incentiva a prática do crime, que a gente tem que partir daquele princípio. Quando o criminoso vai tentar praticar um crime, ele pensa, será que compensa? Quer dizer, se a pena for grande e se a certeza da punição for maior ainda, a tendência é que ele, naturalmente, tenha mais medo de praticar o crime. Isso acontece no Brasil com essas penas tão baixas? Tem 2 aspectos relevantes nessa sua afirmação. Uma delas é da quantidade da pena mesmo. A questão seja, talvez, que a pena mínima do crime de corrupção seja baixa, porque é de apenas 2 anos. A pena máxima é de 12, não é uma pena baixa. E talvez exista algum tipo de discrepância em relação a outros crimes que são considerados menos graves. Por exemplo, um furto qualificado com rompimento de obstáculo, a pena mínima também é de 2 anos. Então, talvez tenha alguma dessa discrepância em relação às escolhas legislativas na feitura disso. Furto qualificado com rompimento de obstáculo é que a pessoa invade uma loja para roubar alguma coisa? Rompe a janela. Quebrar uma janela. Isso é um exemplo de furto qualificado. Mas tem vários outros, chave falsa, também qualifica o furto. Que são crimes muito comuns. Né? E atingem um patrimônio, o patrimônio individual. O crime de corrupção atinge não só a legitimidade, a moralidade, a probidade administrativa, mas também provoca danos coletivos. Para a sociedade inteira. Que eu chamo no estudo de danos transindividuais. É só um termo para utilizar. Mas o aspecto que eu acho que é muito relevante também dessa sua afirmação, Silvio, tem a ver com a probabilidade da punição. Dos aspectos interessantes da análise econômica do direito aplicada para a análise econômica do crime tem a ver com a importância da probabilidade de punição em relação à gravidade ou à severidade da pena. Estudos demonstram que dissuade demais o criminoso saber, enquanto agente racional, que ele será pego pelos órgãos de investigação do que a pena que ele vai receber no futuro. Existem várias razões para isso, questões até de limitações cognitivas, do que ele espera, se ele espera que vai ser pego ou não, se ele faz uma análise de custo-benefício. Mas, no final das contas, os estudos demonstram que ele teme mais a probabilidade de ser pego do que realmente uma severidade na pena. Ah, tá. Então, para a pessoa, ela pesa mais, assim, vai ser eficiente a justiça, eu vou ser apanhado pelo crime. Agora, se é 4 anos, ou 6 anos, 8 anos, ele já não leva tanto isso em consideração. Leva, mas não tanto como em relação à probabilidade. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil em relação à nossa relativa incapacidade de promover uma investigação suficiente, né? Ah, tá. Então...
Uma coisa que a gente comenta, eu tinha comentado aqui antes, no começo do programa, a questão do tamanho da pena em comparação com outros países, né? Se a discussão não é nem tanto o tamanho da pena, qual é a solução que a gente pode buscar para o modelo brasileiro? Já que o problema não é a solução da pena, a gente sabe também que o Estado brasileiro tem uma tradição de ineficiência na execução de penas de multa, por exemplo, até por faltar uma tradição, né? Então, se a gente não adianta aumentar a pena, se fazer uma pena de alta ou bem vultosa de multa não resolve, qual seria a solução para você alcançar esse elemento de dissuasão nos crimes de corrupção? Eu acredito que muito do que a gente está vendo hoje em dia já dá para o público perceber o que mais o criminoso teme. A análise econômica do direito parte do pressuposto que nós somos agentes racionais, assim como um criminoso. Todo mundo pensa dosando custo e benefício nas suas decisões cotidianas. Então, Silvio, se você se coloque no lugar de um criminoso de colarinho branco e que tem a possibilidade na mão de cometer algum crime financeiro, um crime financeiro de qualquer natureza, por que você deixaria de fazê-lo se você tivesse o receio de ser pego? No final das contas, do que os estudos mais modernos vêm mostrando é que essa probabilidade de punição é tão relevante que se você capacita os órgãos de investigação de uma forma suficiente, pode produzir uma eficácia dissuasória maior do que o aumento de pena, que é o que a gente faz muito aqui no Parlamento. Chega muito para a gente na consultoria legislativa contribuições dos senadores pedindo, eleve a pena disso, eleve a pena daquilo. De alguma maneira, uma readequação das penas de tempo em tempo faz parte do trabalho do parlamento, mas é menos eficiente do que se a gente dosasse o aplicador do direito com os instrumentos corretos, processuais corretos, para pegar o criminoso. Demora também na punição, sempre uma certeza para o criminoso, né? O criminoso fica pensando, não, pode ser que eu seja condenado, mas esse negócio vai levar 20 anos para ele. É um problema. E é por isso que a lei da organização criminosa, que previu a colaboração premiada, ou delação premiada, algumas pessoas chamam assim, tem se mostrado tão eficiente. Porque a maneira como a prova é produzida, a maneira como o processo penal decorre, antecipa a produção de provas. Afinal de contas, para receber o acordo, o criminoso precisa apresentar ali as provas suficientes para mostrar o interesse ou não do Ministério Público naquela negociação. Se as provas são antecipadas, você consegue encurtar toda aquela duração de processo penal e, além disso, a pena já é aplicada também de forma negociada, né? Então, isso só demonstra como realmente a probabilidade de punição modifica o comportamento dos agentes racionais. E os criminosos são agentes racionais. Quer dizer, eles fazem tudo premeditadamente, né? Nesse tipo de crime, sim. Com certeza. Um ponto que eu ressalto no estudo é que para esse crime de corrupção, assim como crimes de colarinho branco, crimes que não necessariamente são crimes de sangue, premeditados, ou que a pessoa tem um tempo para executar e para planejar. São crimes chamados elásticos. Para a teoria econômica do crime, a gente chama de elástico. Eles podem ser substituídos por uma atividade ilícita. Um criminoso que passa fome e que, de alguma maneira, vai furtar ou vai roubar, ele não consegue, naquele momento da decisão do crime, escolher entre cometer ou não. Consegue, eu não estou falando que... Não, eu estou falando assim. A escolha é mais difícil do que para um criminoso de colarinho branco, que seriam crimes elásticos, substituíveis. Se aumentar a probabilidade de punição, é possível que ele migre para uma atividade ilícita e abandone a atividade ilícita. Para as pessoas em casa entenderem, crime de colarinho branco não é crime de corrupção. Crime de colarinho branco são aqueles praticados no mercado financeiro, em instituições bancárias, esse tipo de coisa? É uma terminologia atécnica. A gente utiliza os crimes de colarinho branco com esse nome porque veio do estudioso norte-americano chamado Edwin Sutherland, que chama White Collar Crimes. Então, a gente trouxe essa tradição, mas não existe uma lei de crime de colarinho branco. Específica para isso? Eles são julgados no mesmo código? Sim, tem leis esparsas. Nem tudo está no Código Penal, a maior parte em lei esparsa. Mas são crimes financeiros, crimes econômicos, contra a economia popular, crimes concorrenciais, contra o consumidor, enfim, é um amplo leque. As penas para corruptores e corrompidos, ou seja, a corrupção ativa e a corrupção passiva, são diferentes? São as mesmas. Estão em artigos separados do Código Penal, mas são as mesmas, são de 2 a 12 anos. E, nesse caso, na sua visão, para ambos os lados do processo,
a prisão e a multa deveriam ser aplicados, quer dizer, dentro dessa discussão que você faz no seu estudo? Sim, porque tanto o administrador, tanto aquele que controla a máquina do Estado, o burocrata, quanto o empresário, eles reagem aos mesmos tipos de incentivo para esse tipo de crime. Qual que seria esse incentivo? Financeiro, poder. Então, a lógica é receber um favor, ganhar um favor. Então, só tem os sinais contrários. Então, a rede de incentivos ali é muito parecida. Razão pelo qual o Código Penal, ao perceber isso, colocou as penas de uma forma parecida, porque teria reprobabilidade semelhante também. Entendi. Mas dentro daquele seu raciocínio de que a corrupção é um crime que causa danos inestimáveis à sociedade, o agente público que se deixa corromper, que participa desse processo, ele causaria maiores danos do que o que toma a iniciativa de praticar esse crime? Essa é uma discussão, uma empresa, né? Essa é uma discussão muito mais, eu acho, de aspecto social mesmo do que até de uma forma jurídica, sabe? Porque a gente teve esse escândalo da JBS, por exemplo, em relação a, enfim, a delação premiada, e muitas das pessoas falam, por que se ele é o corruptor, se ele é o empresário, por que ele vai receber esse favor? É por causa desse benefício que está previsto nessa legislação das organizações criminosas, né? Que é o modelo da delação premiada. Isso. As pessoas têm realmente ficam muito angustiadas com essa possibilidade de criminosos acabarem recebendo penas brandas e ir para casa ficar só com a tornozeleira eletrônica. Mas isso faz parte, é necessária realmente essa medida para que você consiga atingir ali o objetivo de punir a maioria das pessoas? Porque funciona, né? Funciona. Funciona. E até antecipando um pouco a sua questão, eu não consigo ver a diferença de reprobabilidade penal entre a conduta do corruptor e do corrupto. Para mim, um precisa do outro. O crime só acontece se for de mão dupla, né? E ter esse tipo de repercussão social, consequências econômicas para um país, tem que ser de mão dupla. Então, para o aspecto jurídico é assim, porque as penas são parecidas, e me parece também que sociologicamente a gente pode utilizar a mesma lógica, né? Em relação ao que você tinha comentado, do que seria uma pena branda ao corruptor, né, que foi utilizado, essa é outra uma discussão que ainda vai suscitar muito debate no nosso país, mas que a gente vê de alguma maneira, pelo menos eu que trabalho na área, eu consigo ver de que funciona. A delação da maneira como está, funciona. Precisa de determinados aperfeiçoamentos, alguma coisa assim, talvez nessa hipótese específica não tenha sido tão interessante o perdão judicial antecipado, aliás, o não oferecimento da denúncia, não deixando isso para o futuro, para o perdão judicial, talvez não tenha sido a melhor escolha. Mas a gente ainda está engatinhando. A lei da delação premiada, que prevê a delação premiada, é de final de 2013. O Ministério Público ainda não tem toda expertise sobre o assunto. Ainda é muito recente, né? Existiam outras legislações que previam a delação premiada, mas não com esse nível de especificidade que se tem agora. Então, nós ainda estamos caminhando e algumas coisas, alguns deslizes irão acontecer. Claro. Né? Tá bom. Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. A gente agradece bastante. Muito obrigada. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. O que você achou desse programa? Faça a sua sugestão para o programa Cidadania da TV Senado. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp 61 999 66 1616. Obrigado pela companhia e até a próxima.